Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre arrependimento, um arrependimento feliz, sabe? Pra gente quebrar aquela coisa de que o arrependimento é sofrimento, é tristeza, tá? Então eu vou explicar isso pra vocês agora direitinho. E eu oro para que o Espírito Santo venha trazer entendimento para vocês sobre essa palavra, que vocês tenham uma revelação do Senhor Jesus agora, neste momento, com essa palavra na vida de vocês. Amém. Então, galera, o arrependimento ele não é necessariamente você ir para o altar chorando. Ele não é necessariamente você confessar os seus pecados a alguém. Não que você confessar os seus pecados não seja importante. Não que você chorar não seja bom. Mas o arrependimento não é necessariamente isso. O arrependimento, ele é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, ela nos leva a ter comportamentos diferentes. Quando pensamos diferente, agimos diferente. E assim, não vale só você mudar o seu comportamento. Você precisa pensar diferente. Por que às vezes a gente se arrepende de certa coisa e aí futuramente a gente volta a praticar aquela coisa? Porque não houve a metanoia. Então é necessário haver essa metanoia, gente, pra gente ter um arrependimento de verdade, genuíno. Vou dar um exemplo bíblico aqui agora. Lá em Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 9, vai contar a história de Zaqueu. Provavelmente vocês já conhecem. Mas então, Zaqueu, no momento em que ele teve aquele encontro ali com Jesus, ele teve uma metanoia. Aconteceu uma metanoia ali com Zaqueu. A mudança de comportamento de Zaqueu está totalmente ligada, vinculada ao encontro dele com Jesus. Jesus não esperou Zaqueu mudar de vida para Jesus estar com ele. E aí é um problema. Por quê? Porque a religião ela prega que nós nunca poderemos ter um encontro de qualidade com Jesus ou tempo de qualidade com Jesus se nós não mudarmos toda a nossa vida primeiro. Infelizmente a religião prega que a gente tem que estar certinho para poder ter um tempo de qualidade com Jesus, ter um encontro de qualidade com Jesus. E isso não é verdade. Nós precisamos sim tratar o nosso caráter. Todos nós precisamos. Mas você não precisa fazer isso primeiro para depois buscar a Deus, para depois buscar Jesus. Sabe? Zaqueu mesmo, gente, ele no momento ali, que ele se encontrou com Jesus, ele já teve uma mudança, entendeu? Então o que eu quero dizer com isso? Se você busca Jesus, você busca ali a Deus, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida. E quando a gente fala de arrependimento, cara, nós precisamos estar dispostos a nos arrepender. Porque tem muita gente que procura Jesus, procura Deus, só ali no momento ali de dificuldade, de pressão. E aí depois, a pessoa que já tá, depois que já tá tudo bem, a pessoa volta a fazer todas aquelas coisas antigas, entendeu? Por quê? Porque ela não teve a metanoia, ela não mudou a mentalidade dela. Ela só buscou Jesus, a Deus, ali naquele momento de fraqueza. E depois que ela estava bem, ela volta a fazer tudo aquilo de novo, entendeu? Talvez seja por isso que muitas pessoas vivem repetindo certo problema, vivem passando por certo problema. Por quê? Porque quando tá ali no fundo do poço, ela se arrepende daquelas coisas. Mas quando ela melhora, ela volta a fazer tudo aquilo de novo. Por quê? Porque ela não mudou a mentalidade dela. E lá quando a gente vê a história de Zaqueu, a gente vê que ele foi salvo, né? Mas existem 3 princípios quando a gente fala de soterologia, que é o estudo da salvação. O primeiro é a justificação. Nós somos justificados pela fé na obra redentora de Jesus. Nós somos justificados pela fé. A nossa justificação vem pela fé. A santificação, que fala lá em Mateus 10:14. A santificação, gente, ela não é um evento. Ela não acontece, por exemplo, eu fui santificado e pronto. Não é assim. A santificação ela é um processo. Ela começa quando a gente é salvo ali, quando a gente aceita Jesus e decide, né, ter a metanoia, decide mudar o comportamento, decide mudar a mentalidade. E a santificação termina quando nós formos para a glória ou quando Jesus voltar.
E a gente vê que o simples fato de Zaqueu passar tempo com Jesus fez com que a bondade de Jesus na vida dele o levasse a uma mudança de comportamento. E quando há esse arrependimento, essa mudança de comportamento, essa metanoia, gente, há festa no céu. Há festa no céu quando alguém se arrepende. Lá em Lucas 15, nós podemos ver a parábola do filho pródigo. E lá diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus, ele não está bravo com a gente. Por isso que a gente precisa se arrepender. A gente pode se arrepender. Deus, ele não está bravo. E o terceiro ponto, que é o arrependimento. O arrependimento, ele também não é um evento. Aí eu me arrependi aqui, pronto. Não, o arrependimento, ele é um trabalho constante ali, ó. A gente vai estar fazendo isso constantemente. Nós praticamos sempre o arrependimento. O arrependimento, ele faz parte da santificação. E agora alguns pontos sobre o arrependimento. O primeiro ponto, gente, é que nós precisamos ser encontrados pela bondade de Deus. Nós não fazemos nada para merecer essa bondade de Deus. Nós não temos que ser bons o suficiente para ser amado por Deus. Nós precisamos entender isso. Lá em Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, assim, se você não tem essa convicção da bondade de Deus, do amor dele sobre a sua vida, vai ser muito difícil você se achegar até a ele. Você se achegar até ele ao ponto de você falar: Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Você vai pensar que Deus não te aceita do jeito que você tá. Você vai pensar que você precisa mudar toda a sua vida, colocar todas as coisas em ordem, para depois você se chegar até Deus. E não é assim. Deus, ele quer te ajudar nesse processo. E eu te falo, a gente só consegue fazer isso com a ajuda de Deus. Sozinhos nós não conseguimos. Não adianta você querer tentar colocar a sua vida em ordem para depois você se chegar até Deus. Deus, ele quer você do jeitinho que você tá. Ele quer transformar a sua vida e ele quer te ajudar nesse processo. Deus, ele nos ama tanto que ele perdoou os nossos pecados mediante o sacrifício da cruz. E aí tem uma coisa importante que eu quero falar para vocês sobre as nossas motivações do arrependimento. Não é o medo de ir para o inferno que deve nos motivar. Não é o medo da rejeição de Deus que deve nos motivar. Não é o medo de ser castigado que deve nos motivar. E não é o nosso esforço próprio que deve nos motivar. A única motivação saudável e sustentável é a bondade de Deus. Salmo 103:8, tá? E assim, antes de querer mudar a sua vida, receba o abraço do seu Pai. Receba a ajuda dele. Abre o seu coração e deixe ele te ajudar. Um segundo ponto, receba o perdão através da graça. Romanos 3:20-24. Ninguém pode se apresentar de maneira justa a Deus por causa de uma obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei, ela não me transforma. A lei, ela mostra para mim que eu não estou vivendo no padrão de Deus, no padrão que Deus manda a gente viver. A justiça de Deus é somente pela fé em Jesus, e isso é para todos, gente. O terceiro ponto é ser confrontado pela verdade. É quando a Bíblia, os preceitos de Deus, começam a ministrar ali em nosso coração e nos mostram as áreas em nossas vidas que precisam ser mudadas, que não estão alinhadas com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é como eu disse, Deus, ele nos ama do jeito que a gente está. Ele nos aceita do jeito que a gente está. Só que ele nos ama demais para não nos transformar. Ele quer nos transformar. E isso não é porque ele só vai nos aceitar assim. Isso é porque ele nos ama e ele sabe que se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente vai sofrer. E ele não quer nos ver sofrendo. Em João 8, a gente pode encontrar ali, ó, quando Jesus fala: vá e não peques mais. Jesus recebeu aquela pessoa ali, ó, do jeito que ela estava. Mas ele disse: vai e não peques mais. Um quarto ponto é o reconhecimento do pecado. É quando a palavra ela vem em minha direção e me mostra o que é que eu estou fazendo que não está certo. E eu aceito aquilo, eu recebo aquilo. Eu recebo e começo a pedir a Deus para me ajudar nessa transformação, né? Então, esse é o reconhecimento, gente, do pecado.
Em 1 João 1, 8, 10, a gente entende isso. É assim, todos nós temos pecados. Todos nós somos pecadores. Mas se a gente chega diante de Deus, entrega esses pecados a Ele, a gente confessa os nossos pecados a Deus, Ele é justo e fiel para nos purificar de toda injustiça. A confissão a Deus, gente, é muito importante. É muito importante você confessar os seus pecados a Deus. É preciso ter humildade para você reconhecer os seus pecados e reconhecer que você precisa de transformação. A gente não precisa ter vergonha de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Às vezes você faz uma coisa de errada 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Às vezes você pensa, cara, como que eu vou chegar para Deus agora e pedir perdão mais uma vez por causa disso? Sendo que eu tô errando tanto. Olha, Deus, Ele já te conhecia quando Ele te escolheu. Ele já sabia o que Ele estava levando para Ele já. Então assim, nada que você faça para Deus é novidade. Ele já sabe de tudo. Então não precisa você ficar com receio de chegar a Deus e pedir perdão. Peça perdão quantas vezes for necessário. Seja humilde e reconheça que você precisa de transformação. O 5º ponto é o arrependimento. Não existe restauração sem arrependimento. O arrependimento é diferente de remorso, gente. O arrependimento ele gera redenção. O remorso ele gera tristeza e morte. O remorso ele nos deixa com a sensação de que nós estamos sujos, indignos, e nos deixa para baixo, sabe? Triste. E o arrependimento ele gera uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Em Mateus 3:2 a gente pode ver lá que a gente só tem acesso ao reino com arrependimento, gente. Lucas 13:3, se eu não me arrepender eu vou perecer, entendeu? Então assim, o arrependimento ele é fundamental. Não tem como você querer ter uma vida com Deus, levar uma vida com Deus, quer dizer, e não se arrepender. É normal a gente pecar, mas não é normal a gente não se arrepender. Porque é o arrependimento que muda definitivamente as nossas ações. Lá em Atos 9:15, nós podemos ver que a verdade, ela causou arrependimento em Paulo. E assim, antes de você lutar contra a sua carne, você precisa entender que agora você é nova criatura em Cristo. Atos 3:19, 2 Pedro 3:9, você vai ver que Deus quer que todo mundo tenha uma mudança de mentalidade, uma transformação na mentalidade. O 6º ponto é a confissão. Todos nós precisamos confessar. Por quê? Porque muitas vezes a nossa tendência é cobrir o nosso pecado, as nossas culpas, as nossas vergonhas, ou aquilo que aconteceu no passado. Mas em Tiago 5,16 nós podemos ver que nós precisamos confessar para ser curado. A partir do momento que você confessa isso para Deus, Deus começa a trabalhar uma cura em você. Às vezes você fala, Leide, mas eu confessei e eu estou sofrendo com isso. Deus está trabalhando em você. E você precisa entender que agora você confessou. Você tem fé em Jesus Cristo, você é justificado. Você deixa esse pecado lá atrás. Por quê? Porque a palavra diz que Deus, Ele lança o nosso passado lá no mar do esquecimento. Ele lança os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Então por que você vai ficar remoendo isso? Você se arrependeu, você já entregou para Deus. Então, esquece. Tenha fé que você foi justificado. Um outro ponto, quebrar as mentiras. Sempre com uma verdade, a verdade que está na Bíblia. Reconheça qual tipo de comportamento que Deus está mudando na sua vida e quebre as mentiras que se transformaram padrão no seu caminhar. Faça declarações pautadas na palavra de Deus. Vou dar exemplos. Reconheça qual é essa mentira. Por exemplo, o seu problema é hereditário. Você é assim porque o seu avô foi assim e o seu pai foi assim. E aí você está herdando isso deles. Isso é mentira. Mentira, você aceitou Jesus, você foi justificado. Nenhuma maldição hereditária está sobre você. Depois você se arrepende de acreditar nessa mentira. Fala para Deus, fala, Senhor, me perdoa por ter acreditado que eu iria ser assim a minha vida inteira. Depois você recebe o perdão, repreende essa mentira e declara uma verdade sobre essa mentira. E pronto, gente. É assim que você vai quebrar uma mentira na sua vida. O 8º ponto é a mudança de comportamento. Quando nós entendemos a bondade de Deus, que nós somos perdoados, isso gera uma vontade de ter uma mudança de comportamento.
Lá em Tito 2:11, fala assim, que a graça traz salvação, só que não para por aí. A maioria da galera esquece o versículo 12 de Tito 2. No versículo 12, deixa bem claro que a graça nos transforma. A graça é um empoderamento vindo do Espírito Santo para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. A graça ela não é uma licença para a gente pecar, para a gente poder fazer tudo que a gente quer e depois chegar a Deus e falar, Deus me perdoa. Infelizmente tem gente que vive assim. Tem gente que pensa, cara, eu vou fazer isso aqui, mas depois eu vou pedir perdão para Deus. Gente, a graça não é um passaporte para o pecado. A graça é para transformar a nossa vida, ela nos transforma. A graça é um empoderamento vindo do Espírito Santo para mudar a nossa vida. Mateus 3:8 fala da mudança de ação, a mudança de comportamento. Efésios 4:22, nós fomos feitos para ser semelhante a Deus. A fé genuína, ela gera mudança de comportamento. O ponto 9, o que fazer para ajudar o processo de viver a partir da nova natureza? Evite aquilo que te leva a pecar. Provérbios 22:3. Por exemplo, se você bebia, se tinha problema com bebida, e aí você tá lutando para parar de beber, né, e tá aí na luta com Deus. Por que você vai comprar cerveja e pôr na sua geladeira? Não tem, né, lógica. Se você luta contra a pornografia, evita passar muito tempo no celular sozinho, entendeu? Evita levar o celular na hora que você for tomar banho. Entendeu, gente? Evita o que te leva a pecar. Tiago 4:7 nos ensina a fugir do perigo, fugir daquilo que nos leva a pecar. Seja prudente, perceba o perigo. Se você está em uma situação que aquilo ali pode te fazer pecar, pode te levar àquele pecado que você está lutando tanto para deixar para trás, então não saia dessa situação, não fique, não permaneça. Seja prudente. Escolha isso pra você. Assim, gente, você tá vendo que tudo isso é uma questão de querer? Nós precisamos querer. Nós precisamos desejar mudar. Porque se você não mudar a sua mente, você vai voltar a fazer tudo aquilo de novo. Então você precisa querer, decidir isso na sua mente. Você decide na sua mente, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ter esse tipo de comportamento. Decida isso na sua mente, mude a sua mentalidade, seja firme nisso. Uma hora, isso tudo vai ser assim, você vai olhar para trás e você vai falar, cara, eu venci. Com a graça de Deus eu venci. Hoje eu não sinto mais falta disso, eu não sinto mais falta daquilo. Eu não lembro mais disso, eu não lembro mais daquilo. Seja firme, você consegue. E o 10º ponto, o último. Vulnerabilidade e acompanhamento. É legal você ter pessoas na sua vida com quem você pode contar. Pessoas com quem você pode se abrir, pessoas que vão te ajudar nesse processo aí, tá cobrando, pegando no teu pé, sabe? É importante você ter essas pessoas no seu caminho nesse período. Ter pessoas em nossa vida a quem nós vamos prestar contas, pessoas mais experientes, tá? Se for alguém que já passou pelo que você já tá passando, é melhor ainda, porque essa pessoa vai te entender assim, ó, na boa, sabe? Ainda vai te aconselhar, vai te dar conselhos sábios. Então, é muito importante isso. Esse foi o assunto de hoje. Eu espero que isso seja uma chave, sabe, na vida de vocês. Eu espero de coração que isso entre no coração de vocês, na mente de vocês, que a partir, depois que vocês ouvirem essas palavras, gente, isso possa realmente tocar a vida de vocês e levar a vocês a ter uma mudança de comportamento e uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Em nome de Jesus. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.